Vamos lá então, Abacuque capítulo 3. Abacuque capítulo de número 3, livro do profeta Abacuque. Hoje, pessoal, eu vou continuar com você a série de mensagens sobre os princípios. Eu falei com você sobre o princípio da obediência, falamos sobre o princípio da honra, quem é que lembra dessas mensagens? Hoje, eu vou falar com você sobre um princípio fundamental. Todos são importantes, por isso que se chamam princípios, não podem ser quebrados. Hoje eu vou falar sobre o princípio do temor a Deus. Pastor, o que é o temor a Deus? O temor, ele é um respeito, é uma reverência pelas coisas de Deus. E isso eu e você não podemos perder. Essa reverência, esse temor, esse respeito, sabe? Não é um medo, não é aquele medo de, ai meu Deus, que pânico, mas é um medo bom de ter um respeito, de não querer errar, de não querer desagradar a quem? A Deus. Porque nós queremos fazer as coisas certas, servir, andar com Deus. Só que nós não podemos perder esse princípio do temor. E é o que nós mais estamos vendo hoje, as pessoas perderam o temor a Deus. As pessoas não têm mais moral, elas fazem as coisas erradas e não se sentem mal. As pessoas fazem as coisas erradas e não se sentem mal. A pessoa mente e não se sente mal. A pessoa vai lá e rouba, pega um dinheiro que não é dela, não se sente mal, furta, não se sente mal. Então nós temos que voltar ao temor a Deus, porque o temor é como se fosse um freio. O temor é aquilo que vai fazer você parar. Você sabe, não, eu só posso ir até aqui e eu tenho que parar, porque daqui para lá eu sei que desagrada a Deus. Então é um freio, ele trava, ele faz você parar, não prosseguir, não fazer aquilo que desagrada a Deus. Quando eu não tenho temor, eu perdi o freio. A pessoa não sabe a hora de parar, ela continua, ela vai cair no pecado, ela vai tropeçar. Então o temor não é um medo, é um respeito, é uma reverência. Por exemplo, eu estou no altar, você está me vendo aqui? Só metade, o resto não está? Quem é que está vendo? Diga glória a Deus. Ah, então tá bom. Tá bom, você está me vendo, sim ou não? Então eu vou caminhando. Aqui não chegou na ponta do altar? O que faz a gente parar? Você fica assim, puxa, se eu der mais um passo, o que eu vou fazer? Eu vou me machucar, então tem aquele medo lá no fundo, um receio, eu vou me machucar, eu vou me ferir, então não vou, isso aqui me... O que é o temor? O temor é como se fosse esse freio. Você está andando, você para aqui, porque você sabe que daqui para lá não agrada a Deus. Daqui para lá não é a vontade do Senhor. Só que quando eu não tenho temor, a pessoa vai continuar. A pessoa sem temor é um carro sem freio. Se um carro sem freio for descer a lomba, o que vai acontecer? Ele vai bater, se machuca, e às vezes vai machucar alguém. Alguém aqui já andou de bicicleta sem freio? Quem é que já andou? Vocês chegaram a se machucar? Eu me lembro uma vez que eu estava com um amigo meu. Hoje em dia a gente não vê essa gurizada andar de bicicleta, né? O pessoal antigamente tinha que inventar os brinquedos. Hoje tem jogo, tem um monte de coisa. Aí estava eu, um amigo meu, nós descendo uma lombra assim, era uma curva forçada, assim, tinha um barranquinho assim. Irmão, veio um ônibus. E o meu amigo, nós se assustamos, pensamos que o ônibus ia nos acertar. Acho que ele estava meio embalado. Quando está muito embalado, ele não consegue, ele acaba indo lá na ponta da curva, né? O ônibus foi, e eu freiei minha bicicleta que estava como, mas do meu amigo não tinha freio. Irmão, ele acertou meu pneu traseiro e nós dois nos arrebentamos, vamos para a calçada, rolamos, machucamos a bicicleta. Ainda bem que a gente está vivo hoje, graças a Deus. Mas ali a gente se machucou, porque a bicicleta dele como é que era? Sem freio, você imagina uma lomba, ele não tem como parar, você bota o pé, tenta arrastar, faz o que você quiser, não para. O temor é o que segura a pessoa. E o que nós precisamos? Voltar a ter esse temor, reverência, respeito pela palavra de Deus, respeito pelas coisas de Deus, respeito pelo culto. Às vezes nós perdemos essa reverência pelo culto. Está tendo culto, a gente fica conversando, fica olhando para o lado, fica de papo com o irmão, fica na internet, levanta, vai no banheiro, caminha, faz barulho. Ou seja, a gente não tem o quê? Respeito pelo culto, pelo momento que nós estamos aqui para adorar quem? A Deus. Às vezes a pessoa não tem temor, ela está comendo chiclete, ela bota embaixo do banco da igreja, porque ela perdeu o quê? Ela perdeu o respeito, está cheio de lixinho na lateral. Irmão, quando a gente tem o temor, o irmão do lado esqueceu um papelzinho, um copinho, seja o cálice da Santa Ceia, nós vamos juntar o cálice dele, porque a gente não quer deixar a casa de Deus bagunçada, porque nós temos o quê? Esse respeito a gente não pode perder. O respeito pela palavra de Deus. Poxa, eu não vou fazer tal coisa, porque isso aqui desagrada, eu respeito o Senhor.
eu obedeço a palavra. Olha o que o profeta vai dizer, eu quero que você leia comigo Abacuque 3, nós vamos começar no versículo 2. Olha a primeira parte, todo mundo junto com o pastor, o que diz a sua Bíblia? Ouvi, Senhor, o que eu ouvi, queridos? A tua palavra, o que ele diz que ele fez? E temi. E essa é uma das primeiras perguntas que temos que nos fazer, você que está me assistindo, você que está aqui. Quando você ouve a palavra de Deus, nós tememos a palavra? A gente respeita ela? Nós curvamos a nossa cabeça diante da palavra, dizendo, poxa Deus, é verdade. O Senhor está falando comigo, essa palavra veio para mim, veio para o meu coração, puxa, eu vou parar, eu vou ouvir o que essa palavra está falando comigo, eu vou dar atenção para essa palavra e vou olhar para a minha vida e ver aquilo que eu tenho que mudar. Então olha de novo, vamos ler? Ouvi a tua palavra, Senhor, e o que eu fiz? Temi. Irmão, nós temos que voltar a ter esse temor, esse respeito, quando a palavra fala conosco, a palavra fala o nosso coração. Às vezes nós não nos curvamos mais, não temos mais esse respeito, essa obediência à palavra. A palavra fala com a pessoa, mas ela continua com o peito erguido, a cabeça levantada. Ah, isso aí não é para mim. Ah, não, isso aí é besteira. Ah, isso aí não, hoje em dia é moderno, eu não concordo, eu acho que não é assim. E às vezes a pessoa deixa a palavra entrar num ouvido e sair aonde? No outro, ela não tem mais aquele respeito, aquele temor quando Deus fala com a pessoa. Às vezes o pastor vai pregar, dá um exemplo, a pessoa, o pastor está falando isso porque alguém falou da minha vida para ele. Não sei. A pessoa ela perdeu o quê? O temor. Ela não acredita mais que Deus pode falar com ela. Ela não acredita mais que Deus pode falar através da palavra com ela. Irmão, quando nós temos temor, nós pegamos às vezes até um folhetinho, uma campanha da igreja, a gente vai fazer aquilo com respeito, com reverência, porque é algo que está sendo feito para quem? E isso faz você ser abençoado. Deus muitas vezes te abençoa pelo respeito, pelo temor que você tem, pela reverência que você tem. Por exemplo, aqui está o altar. Às vezes você vê a pessoa, chega, senta no altar, fica com os pés pendurados. E eu, irmão, isso me dá um negócio no coração. Porque eu me sinto mal se eu botar a bunda aqui e deixar os pés pendurados para lá. Porque eu penso que isso aqui é o altar de quem? Não é um lugar para você ficar com os pés pendurados, ficar de qualquer jeito, porque isso é um lugar santo, onde a palavra de Deus é pregada para abençoar as pessoas. Só que às vezes para nós tudo está virando comum. Não tem diferença em nada, tudo é igual. Não, isso aqui são só paredes. Isso aqui não é nada, isso aqui é a igreja de quem? Um dia pode ter sido um prédio que alguém levantou, botaram as paredes. Mas já faz anos que é consagrado e que está servindo a quem? A Deus, que aqui dentro tem sido invocada a presença de Deus. Irmão, quando você tem temor, até aquele lugar vira um lugar santo, até aquele lugar vira um lugar consagrado. Por exemplo, quando você começa a ter uma comunhão com Deus, te dou um exemplo, todo dia, vamos dizer que você tem na sua casa, tem 4 quartos, você tem 2 filhos, lá, ok, eles moram aí você tem uma despensa, você fez um quartinho de oração, você começa a ir lá todos os dias orar no mesmo horário. Irmão, vai ter dias que você vai chegar lá, e quando você entrar naquela porta, você vai sentir uma presença. Porque aquele lugar deixou de ser a despensa. Pela reverência, pelo temor que eu comecei a ter de ir ali orar, tem pessoas que nem conhecem Deus, mas quando a pessoa entrar pela porta daquela despensa, daquele quartinho, às vezes é um parente seu, você pega tal coisa, quando ela entrar, ela, puxa, mas sinto uma coisa diferente nesse lugar. Porque não é mais só um quartinho, é um lugar onde todo dia você está invocando a presença de quem? E ali vai começar a ser diferente. Às vezes a pessoa diz, não, pastor, isso aqui é só parede, isso aqui é um palco. A pessoa perdeu o temor. Não, isso é a igreja. A igreja não é eu, você. Não, eu sou a igreja, eu busco a Deus em casa. Você está enganado, a igreja somos nós, quando nos reunimos para adorar a Deus. Aí nós formamos. Nós não somos, eu sou o corpo. Não, eu sou um pedaço do corpo. O corpo de Cristo somos nós unidos. Nós não somos o corpo, nós somos um pedaço. Às vezes você é o pé. Você já andou na rua e viu o pé caminhando na rua assim? Você já viu uma mão se arrastando pela calçada? Se você olhar, você vai sair correndo. Sim ou não? Não, não sai não. Você diga está amarrado. Você diga está amarrado e sai daí, Satanás, em nome de Jesus. Não sai correndo. Pastor, se eu ver, eu caio para trás branco. Acho que eu já vou para a glória. Irmão, o corpo somos nós reunidos. Quando nós nos reunimos, nós estamos fazendo parte do corpo da igreja, estamos com Cristo. Então nós não podemos perder, às vezes a pessoa perdeu o temor. Mas aquela pessoa que tem o temor, às vezes ela pega um folheto, a pessoa diz, mas é só um papel, mas ela pega com temor, isso aqui vai ser feito para Deus.
Quando ela vai fazer o pedido, ela vai lá e escreve, Senhor Jesus, tal coisa, bota até um versículo, tua palavra e tal. E a pessoa vai lá e faz com temor aquilo. E ela vai contar um testemunho. Por que ela vai contar? Porque ela não fez de qualquer jeito. Para ela não era qualquer coisa, porque ela tinha temor a quem? A Deus. A gente tem que ter temor pelas pessoas de Deus, pelo obreiro que está aqui servindo a Deus. Às vezes o obreiro é voluntário, mas às vezes o obreiro está orando, buscando a Deus para abençoar você. Às vezes o membro não tem temor pelo obreiro, pelo pastor, pelas pessoas que servem a Deus. Não tem temor pelo culto, pelo andamento. Às vezes a gente deixa os filhos ficar correndo pela igreja, gritando, atrapalhando o culto. Isso é falta do quê? O nosso temor, irmão, o nosso respeito. Vai no fórum e vê se você leva o seu filho numa audiência, ele vai ficar gritando na frente do juiz, atrapalhando o que ele vai falar. Veja o que vai acontecer. Vai tocar o seu celular na frente dele, veja o que vai acontecer. Irmão, nós temos respeito por uma pessoa humana que está lá, que é uma autoridade. Por que eu não vou ter respeito por quem? Por Deus. Então a gente precisa ter esse respeito pelo Senhor. Olha o que ele diz. Eu ouvi a tua palavra e o que eu fiz? E nós ainda temos temor quando Deus fala conosco, quando a palavra fala conosco. Quando o pastor prega, seja eu, seja qualquer pastor que for o seu pastor que está pregando para você. E a palavra às vezes vem de encontro, a gente não dá bola para aquela palavra. A gente ouve ela e não faz nada. Ele está dizendo, não, quando eu ouvi a palavra, veio um temor no meu coração, porque eu precisava praticar aquilo que a palavra de Deus estava falando com ele. Então a gente respeita o que está escrito, ou a gente passa por cima do que está escrito, ou nós passamos por cima. Ah, pastor, isso aqui é velho, antiquado. Ah, mas está escrito ali, mas é que hoje em dia... Não, irmão, fique com o que está escrito, não passe por cima. Se não pode, não pode. Nós temos que voltar a ter esse temor, o nosso coração tem que doer, a consciência tem que pesar. E daí olha o que o Abacuque falou para nós. Ouvi a tua palavra, Senhor, e temi. Agora olha o que ele vai dizer agora, o que ele vai pedir para Deus. Faça o quê? Irmão, olha para mim. Não existe avivamento se você não tiver temor. Porque Deus não vai ficar perto de quem não respeita Ele. Você gosta de ficar perto de quem não respeita você? Como que eu quero que Deus venha avivar, venha encher minha vida, a presença dEle venha, se eu não respeito Ele? Eu aposto que você não gosta de ficar perto de quem não respeita você. Como? Ah, Deus, manda o avivamento, mas eu não tenho temor, eu não tenho reverência pelas coisas de Deus. Eu não vou ter temor pela presença dEle quando ela vier. Eu não vou ter respeito pela presença dEle quando Ele vier. Então não vai haver avivamento. Agora, como é que eu faço para não perder o primeiro amor, para não perder a chama, para estar sempre apaixonado por Jesus, apaixonado pelas coisas de Deus? O segredo é o temor. Isso vai fazer você se manter no caminho de Deus, sempre cheio da presença de Deus, vai fazer você orar, vai fazer você ler a Bíblia, é o temor. Porque quando você tem o temor, às vezes passou aquele dia que você não orou, o Espírito Santo ele pode te tocar. E ele começa a dizer, hoje você não me buscou, hoje você teve tempo para tudo, só não orou. E começa aquilo no coração nos incomodar, você tem que orar, você tem que orar. Às vezes a gente teve tempo para tudo, mas não lemos a Bíblia. Aí nós temos temor, o Espírito Santo vem e toca o nosso coração e diz, hoje você não leu a minha palavra. E aquilo dói dentro de nós, mas não é uma dor ruim, é um convencimento que me leva ao arrependimento. É um convencimento que me leva à mudança. Isso é o temor. Faz com que a gente se sinta mal. Poxa, eu estou tirando tempo para tudo, eu estou longe do Senhor. Ou seja, o Senhor começa a nos tocar. Só tem avivamento se tiver temor. Por que as pessoas estão pedindo avivamento? Porque o temor morreu, elas não têm mais respeito. Quando há respeito, a presença de Deus vem. Quando existe o temor, Deus habita naquele lugar. Deus vai estar na vida daquela pessoa. Por que Deus foi embora? Eu tenho que ficar pedindo para Ele me avivar. Porque primeiro o respeito foi embora. Porque enquanto houver respeito, a presença de Deus vai estar naquele lugar. Enquanto houver o temor do Senhor, Deus vai estar ali presente na vida daquela pessoa e no meio daquelas pessoas. Então eu não posso perder esse temor, esse respeito pela presença de Deus. E olha o que ele diz, aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te do que, queridos? Da misericórdia. Então nós temos que pensar, será que eu ainda tenho esse temor, essa reverência? É o dia de ir na igreja, eu vou acordar cedo, eu vou para a casa de Deus. Mas eu trabalhei o mês inteiro. Não importa se eu trabalhei o mês inteiro, irmão. Se eu acordei cedo para o trabalho, eu vou acordar cedo para Deus. Se eu me doei para os homens, eu vou me doar mais ainda para quem? Porque eu quero servir a Deus. Irmão, nós temos que voltar a ter esse temor. Você vai ver quanto Deus vai te abençoar. E quando você tem respeito, você tem temor, você vai começar a ouvir Deus falar muito mais com você.
Você vai ser sensível à presença de Deus. E às vezes as pessoas hoje em dia, elas perderam a diferença entre o que é santo e o que não é santo, entre o que é de Deus e o que é comum. Para as pessoas tudo está virando comum, não há mais respeito, não há mais diferença. Olha o que disse o profeta Ezequiel no capítulo 44. Volta um pouco para trás na sua Bíblia comigo, no Antigo Testamento, você vai em Ezequiel 44. Então nós temos que voltar a ter reverência. Às vezes a pessoa diz, isso aqui é só um óleo. Não, irmão. Isso foi consagrado a Deus. Antes era apenas um azeite extra virgem. Era apenas o óleo. Hoje não é mais. Por quê, pastor? Porque agora é santo, é consagrado. Irmão, eu já vi um demônio respeitar uma campanha que foi feita na igreja. Eu já vi o demônio, uma vez, eu não me lembro o que tinha no altar, eu tinha um sal, não me lembro o que eu tinha no altar, não estou lembrado agora, eu tinha uma bandeja. Eu falei para ele, toca ali, ele dizia, eu não posso tocar. Talvez alguém olharia e dizia, é só sal, isso aqui não é nada, mas ele dizia, eu não posso tocar porque ali tem fogo. Quando ele fala que tem fogo é porque tem unção de quem? O demônio dizia para mim, eu não posso tocar, porque aquilo ali não é para mim, eu não posso. Ou seja, o demônio tinha esse temor. Agora nós como pessoas de Deus, não podemos ridicularizar, fazer de tudo igual. Não, as coisas de Deus são santas, são sagradas. Elas precisam ser levadas a sério. Esse respeito é o que vai fazer você ser abençoado, você ir longe na obra de Deus. Eu conheci muitas pessoas que eram pessoas que eu digo para você, pessoas boas, pessoas talentosas, mas elas não foram longe, porque elas não tinham temor. E eu vi gente que não sabia nada, que se olhava para aquela pessoa e se dizia, isso aqui é um zero, isso aqui não serve para nada, mas que foi longe com Deus porque ele tinha o quê? Eu digo, falando de mim, eu prefiro trabalhar com uma pessoa que não sabe nada, mas que tem temor e você vai ensinar, do que uma pessoa que é muito talentosa, mas ela não tem o quê? Ela não dura muito. Pode ganhar uma oportunidade, mas o mesmo Deus que bota é o Deus que vai tirar. Às vezes as pessoas só querem altar. As pessoas só querem estar aqui em cima, ter o microfone, aparecer. Elas não querem servir. E a gente precisa fazer o quê, pessoal? Servir. Eu me lembro quando eu era obreiro, auxiliar, um dia vai todo mundo embora, ficou só eu, rapaz, limpando a igreja. Mas quando o pastor estava, todo mundo estava na volta dele, todo mundo estava perto, todo mundo queria mostrar que trabalhava. Aonde estão essas pessoas hoje em dia? A maioria não está mais. Por quê, pastor? Porque o Deus que botou e deu uma chance para elas. Mesmo elas erradas, Deus deu uma chance para elas mudarem. Como elas não mudaram, o Deus que botou é o Deus que faz o quê? É Ele mesmo, a obra dele não é nossa, irmão. Vamos lá. Aí diz o Ezequiel, então nós temos que ter esse temor e fazer uma diferença. Olha o que o Ezequiel 44, versículo de número 23, vai falar para mim e para você. E ao meu povo, o que nós temos que ensinar para mim? Eu também sou povo de Deus, você é povo de Deus. E ensinarão, ele está falando para os sacerdotes, a distinguir. E nós temos que saber diferenciar, não podemos perder esse temor. Entre o que é santo e entre o que é o quê? Pastor, mas é tudo igual, não é tudo igual. É tudo não sei o que, é tudo água, é tudo óleo. Não. Isso aqui foi consagrado a Deus, isso aqui é santo. Havia um pão dentro do tabernáculo que ninguém podia comer, só o sacerdote. Porque aquele pão era preparado, consagrado e feito para quem? Para Deus. Eram os pães da preposição. Não poderiam ser tocados, a pessoa que pegasse ali poderia ter um problema. Não poderia. Houveram exceções? Claro que existem exceções à lei, mas não poderia, aquilo era consagrado. Tudo aquilo que estava lá no tabernáculo eram coisas santas, e Deus é um Deus de ordem, de organização. Ele dizia, tem que ser aqui tal coisa, o candelabro tem que ser lá, a pia de cobre aqui, Moisés, você tem que fazer assim, a cortina tem que ser desse. Tudo era nos mínimos detalhes para Deus. Senão ele dizia, minha presença não vai habitar aí dentro, eu não vou descer no tabernáculo a minha presença se não fizer desse jeito. As coisas tinham que ser bem feitas. Tanto é que Deus é um Deus exigente, é um Deus que gosta das coisas bem feitas, que o próprio sumo sacerdote, quando ele ia entrar no Santo Santos para oferecer o incenso, o sacrifício pelo povo, ele tinha que ir com uma corda na cintura. Porque se houvesse um pecado que ele não confessou, quando ele chegasse no Santo do Santo, ele morria na hora. Porque a presença de Deus é tão santa que ele em pecado não poderia entrar. Aí eles observavam que o homem estava demorando muito, eles começavam a puxar a cordinha de tinha algum pecado que ele não pediu perdão, não confessou, não tinha recebido. Ele morria. Olha o que diz aqui, tem que ter uma diferença entre o santo e o que, pessoal? E o profano. Nada é igual. As coisas de Deus são de Deus. Continue. E o farão discernir entre o impuro e o que mais?
Então eu não posso perder o temor. Não, pastor, isso aqui é só isso. Não, isso aqui é só um papel. Não, isso aqui é para preparar para Deus. E para Deus tem que ser o nosso melhor. Eu não posso perder esse temor, essa reverência pela presença de Deus. Porque quem não tiver temor, nunca vai ser sábio nas coisas espirituais. Provérbios 9. Volta um pouco para trás. Então, se nós estamos perdendo esse temor, o culto está virando qualquer coisa para nós, a igreja parece que está ficando sem graça, a Bíblia parece que não tem mais sentido, orar, não temos, pastor, parece que é tudo igual. Então, nós temos que voltar ao temor. Se você está se sentindo uma pessoa desavivada, uma pessoa sem a presença de Deus, pastor, estou precisando de um avivamento, eu estou assim para baixo, é que primeiro perdemos o temor. Porque Deus não fica perto de quem não respeita Ele. Você não fica perto de quem não respeita você. Agora, você tem prazer de estar perto de quem respeita você. Você tem prazer de andar junto. E se eu tiver o temor, a presença de Deus sempre vai estar na sua vida. A presença do Senhor vai estar ali. Você pode ser profissional, mas se não tiver o temor, Deus não vem. Provérbios 9, todos acharam? Quem achou, diga glória a Deus. Eu já vi muita gente assim também. Em várias igrejas pelas quais eu passei, uma vez tinha uma igreja que assim, a maioria dos músicos, irmãos, eram muito bons, fantásticos. E estava todo mundo cantando. Eu recém tinha chegado, fazia uns 3 domingos que todo mundo cantava, louvava, as músicas eram bonitas, mas eu não sentia a presença de Deus. Eu comecei a falar com Deus e pedir para Ele por que eu não sentia a presença dEle naquele altar e naquela igreja. Eu via as pessoas cantando, o pessoal cantando, e era bonito o que eles faziam, eles eram muito bons. E Deus me deu a palavra, Apocalipse 21. Ele disse, eis que eu estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu vou fazer o quê? E Deus falou comigo, qual era o problema daquela igreja? Aquela igreja tinha orgulho, e aquela igreja tinha deixado Jesus para o lado de fora, porque Deus falou comigo claramente, quem bate não está do lado de dentro. Então Ele falou para mim, Luiz, não importa o que eles estão fazendo, eu não estou aí dentro. E aquilo me tocou muito. Aí Deus me levou a ler um livro chamado O Temor do Senhor. E naquele livro o pastor da igreja passa por uma questão bem parecida. Está todo mundo louvando, ele diz, eu não sinto a presença de Deus. Deus falou para ele, é porque nessa igreja não existe o temor de quem? Tudo era bonito, mas Deus não estava lá porque não tinha o temor. Então a gente precisa, daí falando sobre isso, uma vez numa igreja, eu chamei um rapaz, falei, ele era obreiro, ele estava aprendendo a tocar o violão dele. Aprendendo, fazia pouco que ele tocava violão. Falei, irmão, você vai fazer o louvor no culto hoje para mim. Vai lá, começa o culto, bota o microfone, faz louvor com o povo, daqui a pouco eu vou. Irmão, o irmão começou a cantar e começou a buscar, a fazer oração com os irmãos, com o povo. Ele às vezes até errou uma nota ali, porque talvez ficou nervoso mesmo. Mas, irmão, eu estava lá no escritório, eu senti a presença de Deus. Eu falei, Deus, eu vou lá. Quando eu cheguei perto dele, irmão, parecia que ele tinha tomado um banho d'água. Sabe quando uma pessoa fica nervosa, ela soa? O braço do violão suado, as mãos dele brotando água pelas mãos, o corpo todo. Porque ele subiu naquele altar com tanto temor que ele não queria errar, ele não queria fazer de qualquer jeito, ele queria fazer o melhor, porque ele estava fazendo para quem? E estava todo mundo adorando, louvando a Deus na igreja, assim, todo mundo adorando, estava uma presença de Deus. Ele não era o melhor, mas ele tinha o quê? E o temor traz a presença de Deus, você não pode perder, irmão. Quem não tiver temor nunca vai adquirir a sabedoria de Deus. Você pode adquirir a sabedoria do mundo, você pode ser uma pessoa inteligente, você pode fazer um curso de graduação, você pode ir lá fazer um curso de pós, especializar, fazer um curso mais avançado. Você pode adquirir, você vai ser um expert para alguma área. Para alguma área você vai ser especialista, muito bom para aquilo, mas por conhecimento humano. Agora, para receber o conhecimento de Deus, primeiro Deus tem que encontrar o temor no nosso coração. Se Ele não encontrar, Ele não vai nos dar o conhecimento dEle. Eu e você podemos, como eu fui quando eu era jovenzinho, eu queria saber mais de Deus, eu pensei, eu vou fazer uma faculdade de teologia que eu vou conhecer Deus, a palavra de uma forma, mas sabe o que eu quero dizer para você? Não desprezando, não estou dizendo que é ruim, não estou dizendo que você não deve estudar, né, fazer o seu curso, mas eu estou dizendo que eu aprendi muito mais de Deus, dobrando o meu joelho, orando ao Senhor e pedindo para que Ele me ensinasse, do que muitas coisas que eu aprendi lá com professores que não serviam a Deus. Eu aprendi muito mais com Ele, porque Ele começou a me ensinar coisas que estão atrás da letra. Coisas que estão atrás do que está escrito na Bíblia. E o apóstolo Paulo diz que a letra mata, mas o Espírito
E a gente precisa tirar o espírito da Bíblia. Aí diz aqui o Provérbios, vamos lá, você achou? Provérbios capítulo 9, lê comigo aqui o versículo de número 10, vamos lá. O que diz sua Bíblia, pessoal? E o temor do Senhor é o princípio do que, pessoal? Da sabedoria. Toda pessoa que quer se tornar sábia, ela quer compreender as coisas de Deus, ela quer aprender mais sobre a palavra, o mundo espiritual, quer ter sabedoria para o dia a dia, porque olha a sabedoria do livro de Provérbios. Quem é que deu aquilo para o Salomão? Não foi o Davi, não foi o ensinamento que ele teve como um príncipe, um filho do rei, a escola que ele frequentou, nada disso, irmão. Quem deu aquela sabedoria para ele foi quem? E Deus quer dar para você a sabedoria para você salvar sua casa, sua família, para você ganhar quem estiver perto de você, para você administrar o seu dinheiro. Amém? Mas como é que Deus quer me dar? Eu não fui para a faculdade fazer administração, fazer economia, mas se você buscar Deus, Ele começa a te dar sabedoria. E Ele pode te dar. Que te ajuda a começar a viver uma vida financeira diferente. A maioria das pessoas vive uma vida financeira apertada. Mas se nós tivermos temor ao Senhor, o Senhor vai começar a me dar a sabedoria dele, Ele vai te dar sabedoria para criar os seus filhos, eles vão ser ótimas pessoas, para plantar boas sementes dentro deles, e essas são as coisas mais importantes que você faz. É o que você vai deixar dentro deles. Porque se o que tiver dentro deles for muito importante, eles adquirem o que eles quiserem do lado de fora. Agora, você pode dar tudo do lado de fora, mas se você não deixou nada do lado de dentro, eles vão botar tudo fora. Aí diz aqui, vamos lá? O temor do Senhor é o princípio do que, pessoal? Da sabedoria. Quer se tornar sábio? Deus primeiro tem que ver que você tem um coração temente. Que você tem um coração com reverência. Você faz distinção entre o que é profano e o que é sagrado, o que é de Deus e o que não é. Você respeita, reverencia as coisas do Senhor. Então Deus vai começar a te dar a sabedoria dele, você vai começar a aprender coisas, porque a Bíblia diz que Deus só revela os segredos dele para quem teme a ele. Se você quer começar a saber os segredos, o que Deus tem, você tem que temê-lo. Se você tiver esse temor, Deus vai começar a falar com você. Olha só, vou te mostrar uma pessoa que tinha temor. 1 Samuel, capítulo número 24. Nós vamos falar sobre um rei chamado Davi. O que o Davi estava passando, irmão? Você nem sabe, não faz ideia. O Davi, ele era um jovem, foi ungido. Ele não pediu para ser ungido, mas Deus escolheu ele. E Deus vai lá e unge ele para ele ser o próximo rei. Quando que ele sentaria no trono, ninguém sabe. Ele não sabe. O Saul provavelmente não sabia que ele tinha sido ungido para ser o sucessor, mas ele estava lá humildemente trabalhando para o rei. Só que tudo que ele fazia, ele começava a se destacar. Ele ia para a guerra, ele matava os filisteus, ele vencia os exércitos inimigos. Enquanto Saul matava 1, 2, ele matava 10, 100. Saul começou a ficar com inveja dele, porque as pessoas começavam a admirá-lo, a gostar dele pelo êxito, pela capacidade que ele tinha. Saul começou a perseguir ele já dentro do palácio, tentando matar ele, ele teve que fugir. E agora o que o Saul faz? Olha, o Saul é o dono de tudo, ele é o rei, irmão, ele tem o que ele quiser. Ele está perseguindo uma pessoa que não tem nada, que não era ninguém. O Davi chegou a dizer, olha, eu sou uma pulga, não sei porque você está atrás de mim. E ele começa a perseguir o Davi. Por onde o Davi vai, o Saul está querendo matar, descobre que ele está ali, ele vai atrás, bota o exército atrás do Davi. E o que o Davi faz? Teve um dia que o Saul vai para uma caverna, e ele para lá naquela caverna, talvez fez as necessidades, alguma coisa, e está o Davi na espreita com os soldados dele. Pessoas que ninguém dava nada para eles. Esses soldados olham para o Davi e dizem, Davi, chegou o dia que o Senhor entregou o teu inimigo nas tuas mãos, dizendo que era o dia de matar o Saul. O Davi acabou dando ouvido um pouco para essas pessoas. Você tem que cuidar para essas pessoas que chegam para você e falam o que você quer ouvir para te agradar. Ah, o Senhor mandou te dizer, o Senhor disse a palavra. Tem pessoas que falam coisas para nos agradar. Toma cuidado, que às vezes elas vão te incentivar a fazer algo errado. O Davi, então, provavelmente deve ter pegado uma faca, algo que ele tinha, chegou lá e cortou um pedaço da orla do manto do rei. Na hora que ele estava cortando, porque talvez ouvindo aqueles, talvez deixou a raiva dele falar mais alto, sentimento de vingança. Ele corta. Quando ele termina de cortar, o coração dele doeu. Ele começou a se sentir mal, porque o temor, quando nós fazemos algo de errado, ele faz você se sentir mal, faz você se sentir errado pelo que você fez. O coração dele começou a doer. Ele voltou e disse para os soldados, não, eu não vou tocar no rei, porque ele é ungido de quem? Do Senhor.
Ele pode estar errado, ele pode estar no pecado, ele pode estar me perseguindo, ele pode estar fazendo o que ele está fazendo, mas eu não vou tocar nele, porque quem tem que tocar nele é Deus e não eu. Olha só, vamos ler? 1 Samuel capítulo 24, olha o temor do coração do Davi, versículo de número 4, lê com o pastor. Então os homens de Davi lhe disseram, eis aqui o dia do qual o Senhor te diz, Davi, eis que eu te dou os teus inimigos nas tuas mãos, e far-lhe-ás como bem te parecer aonde? Aos teus olhos. Muito cuidado com essas pessoas que chegam para ti, Deus mandou te dizer, Deus falou, a palavra diz, toma cuidado. Que às vezes eles estão falando coisas para te agradar e te incentivam a sair da presença de Deus. E levantou-se Davi, e mansamente, Davi foi devagar para que o Saul não percebesse. Cortou a orla do manto do Saul. E sucedeu que, porém, depois, o coração doeu a Davi, por ter cortado a orla do manto de quem, queridos? Isso é o temor. O nosso coração dói. A consciência pesa quando fazemos alguma coisa errada. E daí eu pergunto, às vezes a pessoa mente e o coração dela não dói, ela deita no travesseiro igual. Às vezes o marido está traindo a esposa, irmão, e ele deita do lado dela na cama e não se sente mal. Ou está fazendo isso? Sabe o que significa isso? Que essa pessoa perdeu o temor a Deus, ela está completamente longe de Deus. Pode estar sentado no banco da igreja, mas no reino dos céus ela não pertence. A pessoa mente, engana, fica com dinheiro que não é seu, e o coração não dói, a pessoa não se sente mal, ela vive a vida como se não tivesse feito. A Bíblia diz em Provérbios que a mulher adúltera, ela acaba de pecar, que ela limpa a boca e diz, não fiz nada. E às vezes o nosso coração está assim longe de Deus. O marido fica olhando pornografia no grupo dos amigos, na internet, fica do lado da mulher dele e não se sente mal pelo que ele está fazendo. Ele está olhando para outras mulheres, sendo que ele é casado, ele tem a dele. Ele está olhando pornografia, olhando outros, e não se sente mal, ele está tranquilo. Não, isso é coisa de homem. Coisa de homem que vai para o inferno, não que mora no céu. Não, mas eu vou para o céu, pastor, que nem diz o ditado, vai para o céu da boca. Que para o céu de Jesus você não vai. Amém? Aí depois a pessoa chega com uma falsa moralidade. Pastor, eu não roubo, eu não mato, eu não faço mal para ninguém, eu sou salvo, não sei aonde. A pessoa mente, a pessoa faz coisas erradas. E a pessoa deita e não se sente mal. Às vezes se prejudicou, alguém mentiu. Por exemplo, foi lá e mentiu sobre o seu colega para o gerente, o seu colega perdeu o emprego. Às vezes a esposa dele está grávida, ele tem um filhinho pequeno que vai nascer, o cara ficou desempregado, paga aluguel. E você mentiu para o gerente e o cara foi demitido pela sua culpa. Não, agora eu vou pedir perdão para Deus. Senhor, perdão, não devia ter feito isso. Ô, Senhor, você não está perdoado. Porque ser perdoado significa que você tem que voltar lá e consertar o erro. Se você pegou um dinheiro que não é seu, você tem que voltar lá e devolver esse dinheiro. Você vai ter que procurar o gerente, falar que você mentiu e pedir que ele demita você e readmita o seu colega. Ah, mas eu traí. Você tem que procurar a esposa, procurar o marido e pedir perdão para o seu cônjuge. Não estou dizendo que você tem que fazer hoje, mas um dia você vai ter que fazer isso. Pegou um dinheiro que não é seu, você tem que devolver. Não adianta pedir perdão se você não produzir frutos de arrependimento. Frutos são obras. Não adianta. Ah, mas a pessoa deita, ela está longe de Deus. Mas eu pedi perdão. Pode pedir quantas vezes tu quiser. Você não vai ser perdoado. E nem no céu você vai entrar. Porque você precisa voltar lá e produzir frutos dignos do que, pessoal? De arrependimento. A pessoa não produziu, não, perdão. Não, você tem que primeiro falar com o seu gerente, falar que foi errado o que você fez. Pedir perdão. Dizer, olha, eu menti, pode me demitir, não tem problema, eu errei, todo erro tem uma consequência. Você vai ter que chegar lá no seu colega e pedir perdão para ele. Não só perdão, se fosse você, levava até um presente para o filho recém-nascido dele. E levava a boa notícia que ele vai voltar para o emprego que você está saindo. Ah, pastor, mas todo erro tem uma. Ah, mas se eu contar para minha esposa, ela vai me abandonar. O que você vai fazer? Faz parte, a escolha é dela. A Bíblia diz que ela pode, agora se ela quiser ficar com você, ela também fica. Ah, mas eu vou perder, irmão, você foi homem para errar, você tem que ser homem para admitir o seu erro. E não é só pedir perdão para a esposa, você tem que reunir os filhos, falar na frente de todos eles, porque você traiu a sua família. E na frente da sua família você tem que pedir perdão para os seus filhos.
Porque você traiu a sua família. Amém? Ah, mas eu não mato, não roubo, eu vou para o céu. Você não vai para o céu desse jeito. Então as pessoas não têm mais temor. Olha a pornografia, tudo depois está lá do lado da esposa, como se nada tivesse acontecido. Cadê o coração que dói? A pessoa está longe de Deus. Está distante do Senhor. Não devolveu o dízimo. Como é que você deita no travesseiro e não sente mal? Eu peguei algo que não é meu. É de Deus. Olha o que diz aqui, vamos lá? Aí diz o 5. Sucedeu, porém, que depois o coração de Davi, o que aconteceu com o coração dele? Essa é a pergunta que tu tem que te fazer. Teu coração ainda dói? Quando você faz alguma coisa errada? Ou você faz as coisas erradas e continua vivendo a sua vida como se nada acontecesse? Você está assim porque o seu coração é de pedra. Para Deus o seu coração é de pedra, por isso que não é mais tocado. Está na hora de você voltar. Senhor, eu preciso ter um coração sensível, eu não posso ser assim, Deus. Ter o meu coração de pedra, eu preciso ter um coração sensível a Deus. Amém? Admitir o seu erro. Pastor, mas que vergonha, faz parte da vida. É melhor você ficar vermelho por um tempo aqui na terra do que passar a eternidade no inferno. É melhor a gente ficar vermelho de vergonha. Olha, eu estou aqui porque eu me arrependi, eu menti, eu fiz isso, fiz tal coisa errada. Ah, pastor, mas que humilhação. Só se sente humilhado quem é orgulhoso. E talvez é isso que está te segurando longe de Deus, que impede você de ter temor, o orgulho que está no seu coração. E a gente precisa se humilhar diante de Deus. A Bíblia diz, humilhai-vos debaixo da potente mão de quem? De Deus. Está na hora da gente voltar atrás, de consertar a vida. O mais bonito é quando a pessoa se arrepende e admite, não, eu errei, eu fiz errado. E às vezes você dá uma chance para a pessoa mudar, a pessoa não admite, ela olha nos seus olhos e ela mente para você. E ela vai levando aquela mentira. Só que não esqueça que não há nada em oculto, que não vai ser. Pode durar alguns anos, mas vai chegar o dia que vai aparecer. Essa palavra é verdadeira, irmão. Eu já vi pessoas carregarem uma mentira durante anos, esconderem um pecado durante anos. Pode levar tempo, eu já vi isso acontecer. Mas sempre vai ser revelado, porque vão passar os céus e a terra. Mas a palavra de Deus, e hoje eu quero que você reflita, seu coração ainda tem temor? Seu coração dói quando você faz coisas erradas? Ou você tem feito uma sucessão de atitudes erradas, um ato atrás do outro, e você dorme na paz, seu coração não dói, você não se sente mal? Você tem que falar com Deus sobre isso. Senhor, eu estou longe, eu preciso voltar para perto. Preciso buscar. Olha o coração do Davi, vamos lá? Sucedeu que depois o coração doeu a Davi por ter cortado a ola do manto de Saul. E disse aos seus homens, o Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu senhor, ungido do Senhor, estendendo eu a minha mão contra ele, pois ele é ungido de quem, pessoal? E ele quebrou um princípio. Vai comigo no Salmo 105. Ele quebrou um princípio aqui. E ele sentiu no coração que ele errou. O coração dele doeu, ainda bem que o Davi tinha temor. Ele sentiu que ele errou, ele parou, voltou atrás. Não, não posso fazer isso, eu acabei de errar. Estou quebrando um princípio bíblico, que é o princípio da autoridade. Deus não mandou eu servir só a autoridade que é boa. Ele disse que eu tenho que servir aquela autoridade que é má também. Porque eu, como cristão, tenho que dar um bom testemunho. Não importa se ela é boa ou má para mim, eu tenho que servir. Salmo 105, vamos lá? Então nós temos que pedir, eu e você, Deus, meu coração tem que doer quando eu fizer uma coisa errada. Davi não era perfeito, mas ele era o homem segundo o coração de Deus. Não é porque ele não errava, mas é porque ele tinha temor, ele se arrependia, ele pedia perdão, ele confessava e ele voltava atrás. E é isso que nós precisamos fazer. Todo mundo já errou. Agora qual é a diferença? Alguns escondem o erro, outros pedem perdão, consertam o erro e voltam atrás. Salmo 105, versículo 15. Lê com o pastor que diz o 15. Não toqueis nos meus ungidos. Davi quebrou o princípio, ele tocou no Saul. Mas ele estava errado, pastor, eu sei. Pode estar errado, mas quem botou aquela autoridade foi Deus e ela está na mão de Deus, quem vai julgar ela é quem? Mas ela está sendo ruim para mim, mesmo assim Deus vai julgar ela, não somos nós. Eu tenho que continuar fazendo o que é certo, fazendo o que é bom. Porque existe outro princípio, que é o princípio da semeadura. Tudo que eu plantar, eu irei. Se ele está me fazendo mal, ele está plantando. Eu vou devolver o bem para ele, porque eu estou plantando o bem, porque eu quero colher o bem. Ah, mas essa pessoa não merece. Eu não estou fazendo porque ela merece. Eu estou fazendo porque a palavra de Deus manda eu fazer. E eu preciso ser um filho obediente. Quando ele tocou, ele quebrou o princípio. Ele tocou no ungido. Ele não podia fazer isso.
Mesmo que o Saul merecesse, estava errado. Ele se sentiu mal. Ele se arrependeu pelo que ele fez. Ele mostrou para o rei, rei, podia ter te matado, mas não fiz, porque eu não vou tocar no ungido do Senhor. Pregou para os outros que eles não deveriam fazer a coisa errada. Então ele quebrou um princípio e o coração dele doeu por isso. O nosso coração precisa voltar a ser sensível, como era no início da sua caminhada com Deus. Vamos no Salmo 69. Quando fazemos algo de errado, o coração tem que doer. Nós temos que pedir isso para Deus. Deus, eu quero ter essa sensibilidade. Às vezes nós fomos nos endurecendo, fomos nos embrutecendo, ficamos brutos, endurecidos, nada mais nos toca. Está todo mundo chorando, nós não nos envolvemos. Todo mundo ouvindo a palavra, mas parece que a palavra só não fala conosco. Então nós precisamos voltar a esse temor, esse primeiro amor. Às vezes perdemos isso. Não deixe acontecer com você. Salmo 69, quem achou, diga glória a Deus. Versículo 9, todo mundo junto. Leia o 9. Pois o zelo da tua casa, o que o zelo da tua casa fez? Me devorou. Quando eu tenho temor, eu tenho um zelo pela casa de Deus. Você vai ter um zelo pela obra de Deus. Você vai ver uma cadeira desalinhada, você mesmo, sem ninguém pedir, você vai lá e bota no lugar. Porque é a casa de quem? De Deus. Quando a gente vê uma coisa suja jogada, nós vamos lá e arrumamos, porque é a casa de quem? O outro irmão foi no banheiro, ele pegou o papel e jogou no chão. Nós vamos lá e juntamos, depois é só lavar a mão. Porque não quero ver a casa de Deus de qualquer jeito, porque nós temos o quê? Um zelo. O Davi estava dizendo que é um fogo que consumia. Ele tinha uma preocupação com a igreja, com a casa de Deus. Nós temos essa preocupação? Como é que está a minha igreja? Está tudo bem? Será que está faltando alguma coisa? Será que eu posso ser útil em algo para o Senhor? Será que eu posso me oferecer? Tem muitas coisas que nós podemos fazer na igreja sem sermos obreiros. Tem várias coisas que nós podemos nos oferecer para fazer na igreja sem ser um obreiro. Às vezes eu posso virar o porteiro da igreja. Eu fico ali dando a paz do Senhor para cada pessoa que entra. Vou lá e abro a porta do carro para aquele irmão que tem dificuldade de descer do carro, ajudo ele a sair. É para isso que serve o porteiro da igreja. Ele fica lá na porta, passou alguém, ele evangeliza. Eu posso estar ali recebendo as pessoas, chegar com uma alegria. Às vezes a pessoa entra desanimada, você recebe ela com tanta alegria que você contagia ela. Ela diz, eu vou voltar nessa igreja porque a pessoa que apertou minha mão na porta tinha uma alegria, um sorriso, falou, Deus é contigo. Às vezes fala uma palavra simples, mas aquela pessoa é tocada. Tem várias coisas que a gente pode fazer. Às vezes a gente pode se voluntariar, pastor, eu quero vir aqui 2 vezes por mês, eu quero vir limpar a casa de Deus, mas eu vou limpar aqui não que eu limpo a minha casa, vou fazer muito porque eu estou fazendo na casa de Deus. Amém? Vou limpar cada cantinho, vou virar a cadeira, vou esfregar onde ninguém esfrega, eu vou fazer o melhor. E você sai daqui feliz porque eu estou fazendo para Deus. Tem várias coisas que a gente pode fazer sem ser um obreiro. A gente tem que ter esse zelo, essa vontade de servir. O temor faz eu querer estar perto de Deus, fazer coisas para Deus, ser útil para o Senhor. A gente precisa ter esse zelo, o nosso coração tem que ferver. E olha o que ele vai dizer, o zelo da tua casa me devorou e as afrontas dos que te afrontaram caíram sobre quem? Sobre mim. Ou seja, quando alguém fala mal da minha igreja, é como se estivesse falando mal de mim. Eu não vou brigar com a pessoa, mas com sabedoria, eu vou conversar com ela, eu vou explicar para ela a palavra, eu vou explicar para ela o que a Bíblia diz, o que é certo de ser feito. Você não vai brigar com a pessoa, isso não é coisa do mundo para você brigar, mas com sabedoria você vai dar resposta para a pessoa. Amém? Peça sabedoria. Uma vez eu estava na igreja, você não vai acreditar, eu saí do escritório, não sei porquê, era antes do culto, e resolvi ficar lá perto da porta. Era uma igreja diferente, era uma rampa, que era um acesso também para cadeirante, para pessoa com dificuldade, com um corrimão, a entrada da igreja. Quando eu estou, entra um cara assim pela rampa, ele nem terminou a rampa, ele olhou para mim e disse, eu te odeio. Olhei para ele e falei, mas que isso? Isso na minha cabeça, nunca vi ele na minha vida, como é que ele me odeia? Ele falou umas 4, 5 vezes para mim, te odeio. Perguntei, amigo, desculpa, eu não sei de onde você é. Eu sou um ateu. Aí eu tive que, com paciência, sabedoria, começar a pregar para ele, explicar para ele a palavra de Deus. Amém? Fui com muita sabedoria falando com ele, ele foi ouvindo, ficou interessado. Mas então a Bíblia diz, as afrontas que caem sobre a casa de Deus é como se fosse para nós, a gente tem que ter esse temor. Vamos no Salmo 86, olha o que o salmista vai dizer para nós. É uma oração que você tem que fazer a Deus. Hoje as pessoas perderam o temor. O mundo lá fora está sem temor. Por quê? Porque eles não vão mais na igreja, eles estão longe de Deus, eles não querem saber nem da igreja. Não vão mais. Antigamente a pessoa ia na missa religiosa, não estou dizendo que é o lugar certo, mas pelo menos era o contato que ela tinha com Deus. E hoje? As pessoas não têm contato nenhum mais com Deus. E como é que está lá fora?
A pessoa abusa de uma criança, ela se sente mal? Não dói a consciência da pessoa. Porque ela está longe de quem? Ela está longe de Deus, vai lá e abusa de uma mulher violenta, o cara não se sente mal. Por quê, pastor? Isso mostra o quão longe de Deus essa pessoa está, ela não tem mais moral. Ela não sabe mais a diferença entre o certo e o errado. O que mostra para mim o que é certo e errado? A palavra de Deus. Procura em qualquer livro de qualquer religião, onde que está escrito não pode adulterar? Só na Bíblia. É a palavra de Deus que nos mostra o que é certo e o que é o quê? O que é errado. Só que nós temos que voltar a esse temor. Às vezes perdemos. Às vezes você carrega a Bíblia, irmão. Às vezes ela está debaixo do seu braço. Ela está no seu quarto, na sua sala. Mas ela não está no seu coração. Às vezes você traz ela para a igreja quando vem no culto, mas ela não está no seu coração. Porque nós fazemos as coisas erradas e não nos sentimos mal. A pessoa mente e ela dorme tranquila. Como se nada tivesse acontecido. A pessoa vai lá e rouba, pega o dinheiro que não é dela, e ela fica na paz. Não se sente mal. Nós temos que tomar cuidado para que não venhamos ficar religiosos como aquele povo da época de Jesus. Jesus disse, esse povo me honra com os lábios, mas o coração dele está longe de mim. Nosso coração tem que estar perto. Salmo 86, o salmista vai dizer assim, ó, leia comigo o versículo 11, vamos ler juntos? O que diz o 11, queridos? Diz assim, ó, ensina-me, Senhor, ensina-me o que, pessoal? O teu caminho, e andarei aonde, queridos? Agora pega uma caneta, sublinha o final desse versículo, isso aqui você tem que botar na sua oração todos os dias, você deve pedir isso para Deus. Deus quer ver você de volta na presença dele. Quer ver você, aquela pessoa que você era temente, que tinha respeito, tinha uma reverência. Chegou o meu dízimo e minha oferta, primeira coisa, vou devolver para Deus. Às vezes passa o mês inteiro, a gente não devolve, não se sente mal, tem que voltar a ter temor. Aí diz aqui, ó, une o meu coração ao temor do quê? Temos que pedir isso para Deus. Deus, o meu coração está longe, distante. É por isso que eu preciso de avivamento, porque eu estou longe. Aí eu tenho que ter alguém botando fogo, alguma coisa. Porque se você respeitar Deus, Deus vai estar sempre perto de você. Deus não fica perto de quem não respeita. Ah, mas Deus está me guardando, pastor. Aconteceu tal coisa, Deus me deu um livramento. Irmão, isso é misericórdia. Deixa eu te fazer uma pergunta. Até quando tu vai querer viver na misericórdia? É muito melhor viver pela graça do que ficar vivendo pela misericórdia. Tem gente vivendo só pela misericórdia de Deus. Se não fosse a misericórdia de Deus, o diabo já tinha levado a pessoa. Só que a pergunta é, quando é que eu vou acordar? E eu vou resolver passar da misericórdia para a graça. Eu quero viver tudo que Deus tem para mim, eu não quero viver ali só pela misericórdia, porque eu estou errado. Eu quero viver na graça, eu quero andar com Deus. E quando você anda com Deus, Deus começa a fazer coisas incríveis na nossa vida. Às vezes a pessoa, não, mas Deus me ama. Deus, claro que Deus te ama, você pode estar pecado, Ele te ama. Ah, mas Deus é comigo. Às vezes não é que Deus é contigo, às vezes é que Deus é misericordioso. E muitas vezes é porque tem alguém orando por você, senão você já estava frito do jeito que você anda com Deus. Então, sai da misericórdia e começa a viver na graça. Anda na presença de Deus. Amém. Volte a temer, peça, Senhor. Olha o final do versículo, vamos lá no 11, como é que diz? Une o meu coração ao temor do que, queridos? Essa tem que ser a nossa oração hoje. Deus, meu coração está longe. Meu coração não dói. Eu não me sinto mal. Senhor, até tenho dificuldade para sentir a Tua presença, para ouvir a Tua voz. Tenho dificuldade para querer mais das coisas de Deus. Senhor, eu quero voltar a ter esse respeito. Bota dentro de mim esse temor, esse respeito. O meu coração ter essa reverência. Senhor, eu quero. Quando você voltar ao temor, você vai ver que aquela presença poderosa que você sentia no início, ela vai voltar para a sua vida. Vamos ficar de pé para orar. Quem entendeu, diga glória a Deus. Vamos voltar ao que, pessoal? Ao temor a Deus, amém? Pessoal, deixa eu pegar. Olá, que prazer ter você aqui no meu canal no YouTube. Olha, não esqueça de ativar o sininho para você receber todas as mensagens que serão postadas no canal. E eu peço que, se você não é inscrito, você venha se inscrever no canal e compartilhe para que mais pessoas sejam alcançadas com essa mensagem. Um abraço.